A seguir, NT Sul. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Ajude a transformar vidas. Seja anjo, seja Novo Tempo. Ligue 12 21 27 30 30 ou acesse anjosdaesperança.com. bíblia.com.br, o site mais completo do Brasil para você estudar a Bíblia. Acesse bíblia.com.br. TV Novo Tempo, o canal da esperança. O que eu faço, Deus? Me ajuda. Pai, me ajuda. Você sente que os seus problemas são grandes demais para Deus? Sua família está se divorciando e você tem dúvidas se Deus te ouve? Venha estudar com a gente na nova videoaula Deus Me Ouve. Acesse novotempo.com/escola bíblica, matricule-se e assista hoje mesmo. A resposta que você procura está ao seu alcance. TV Novo Tempo, o canal da esperança. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus por nós são infinitas. Elas se renovam a cada manhã. Apenas com a ajuda diária de Deus é possível enfrentar os desafios do cotidiano com paz e sabedoria. Nosso encontro com Ele deve ser diário, de forma simples e sincera. Comece o dia estudando a Palavra de Deus no programa Reavivados por Sua Palavra, às 6 da manhã, com o pastor Ronaldo de Oliveira. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Invadiu o pátio dessa casa. Te ofereça condições de trafegabilidade e segurança. Parar o veículo para um pedestre atravessar não é algo considerado. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui na Novo Tempo. O NT Sul de hoje trata deste tema, conhecido por todos, mas que por vezes tem princípios básicos negligenciados, o trânsito. E os números não deixam dúvidas de que nós temos que falar sobre isso. O Brasil é o terceiro país do mundo com mais mortes por acidentes, atrás apenas de Índia e China. Conforme o IPEA, 45 mil pessoas morrem nas ruas e estradas brasileiras anualmente. Mas por que, afinal, números tão estarrecedores? E como eu e você, motoristas, podemos contribuir para um trânsito mais seguro? Para nos ajudar a responder a estes questionamentos, eu recebo aqui no estúdio o capitão Ricardo Antônio Garski Mori, comandante interino do 35º Batalhão de Polícia Militar de Cachoeira do Sul. Capitão Mori, bem-vindo ao NT Sul, obrigado pela presença. Boa tarde, muito obrigado, Daniel, pelo convite. Perfeito. Com a gente também Brenda Medeiros, doutora em Engenharia de Produção, com ênfase em Sistemas de Transportes pela URGS, professora do curso de Engenharia de Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Brenda, bem-vinda também aqui ao NT Sul. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Igualmente. E conosco também Luciano Ramos Garcia, instrutor de trânsito, teórico e prático em Cachoeira do Sul, e que certamente ajudou muitos condutores a chegarem ao tão almejado momento, de colocar a mão no volante. Luciano, bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui colaborando aí com a comunidade. Muito bem. Apresentados os nossos convidados, quero destacar que a Lena Caetano preparou para esse programa 2 reportagens, ouvindo pedestres, ouvindo motoristas, sobre os desafios da convivência diária pelas ruas. E nós vamos ver agora, aqui na nossa tela, a primeira dessas reportagens. Todo condutor sabe que ao avistar uma faixa de pedestre deve reduzir e parar, para dar prioridade a este pedestre. O pedestre, por sua vez, deve ter certeza de que o motorista parou para poder fazer a travessia. Só que a gente sabe que isso nem sempre acontece. O que ocorre é que a faixa de segurança, na verdade, revela o comportamento bom ou mau, tanto de motorista quanto de pedestres. O regramento sobre a faixa de pedestres está no artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 4. Mas para um grande número de condutores, parar o veículo para um pedestre atravessar não é algo considerado.
Em Cachoeira do Sul, a cultura e a regra de priorizar os pedestres na faixa é respeitada pela maioria. Ainda que, em algumas situações, o próprio pedestre se coloque em risco. O pessoal tem a mania de pular na faixa, pular na via e às vezes acaba acontecendo acidentes. Agora eu já vi muitas vezes aí um motorista frear em cima da faixa de um pedestre, né? Ter que frear bruscamente, isso aí, né? Não sei se é gente de fora que vem aqui, que não está acostumado. O pessoal da Cachoeira do Sul respeita a faixa de segurança, tá? Eu acho que é um comportamento normal para quem pisa na faixa de segurança. Porque em Porto Alegre, tu pisou na faixa de segurança, a pessoa passa por cima de ti. Aqui os motoristas da Cachoeira respeitam a faixa de segurança. De 0 a 10, eu dou 8. É. Já teve pior, né? Agora está melhor um pouco. Eu também acho que respeito. Respeito muito, eu sempre acho isso, na hora de atravessar assim. Eu acho que eles estão bem civilizados, bem comportados. Quando se observa o vai e vem das ruas e analisa o comportamento de pedestres e condutores de veículos em diferentes situações, o que se revela é a necessidade do agir certo e dentro das normas para evitar acidentes, mas também se manter atento ao que acontece no entorno. O trânsito nada mais é que uma grande área de convivência entre grandes, pequenos, motorizados e não motorizados. Para todos, o Código de Trânsito Brasileiro é a referência que dita direitos e deveres em forma de normas de circulação que, para a segurança de todos esses agentes, precisam ser observadas e respeitadas por todos indistintamente. Isso aí. Para a gente ter um trânsito mais tranquilo, precisamos respeitar as regras. Bom, as regras em tese são bem conhecidas, né, de quem pega o volante ou sai para pilotar uma motocicleta. Quero começar aqui o nosso bate-papo perguntando para vocês. Vou começar aqui com o Capitão Mori, perguntando assim, porque os acidentes, em boa medida, conforme as estatísticas nos apontam, eles são causados por falhas humanas, né? Mesmo que as pessoas saibam das regras, muitas vezes desrespeitam essas regras e os acidentes acontecem. Pela experiência da Brigada Militar aqui em Cachoeira do Sul, o que é a principal causa de acidente, capitão? Efetivamente, né, o elemento humano, o comportamento humano, ele passa por um processo determinante, né, em toda essa equação. Já se fala hoje em percentuais na casa de 95% da totalidade dos acidentes residirem no comportamento humano. Então, mais do que nunca, os acidentes, a gente viu ali na reportagem, que efetivamente passam, né, pela presença do homem e a sua relação com o pedestre e também com a via. É importante ressaltar que o pedestre, talvez o trânsito, né, as vias abertas à circulação, talvez seja o espaço mais democrático que nós temos na nossa vida cotidiana. Porque nós somos, ora motoristas, ora somos pedestres. Claro que nós precisamos, para regulamentar tudo isso, um conjunto de regras, um conjunto de normas. Mas se nós não tivermos também o comprometimento e também a participação cidadã do indivíduo, eu acho que nós não vamos chegar a bom termo. Então, efetivamente, eu digo sim que a nossa experiência de levantamentos de acidentes de trânsito aqui em Cachoeira e há de se ressaltar que nós tivemos agora em 2023 um pequeno acréscimo em relação ao mesmo período de 2022, nós tivemos na casa dos 30% um aumento de acidentes, talvez muito se deve também pelo aumento da frota, que aumenta a cada ano, mas com certeza, né, o elemento humano, na maioria das vezes, é determinante. Ok. Luciano, quero te perguntar, aproveitando a tua expertise, né, no contato diário com quem está se formando, está fazendo a sua habilitação, o aluno está saindo em boas condições, preparado para enfrentar as ruas das cidades e também, especialmente, as rodovias, porque a gente tem, especialmente os acidentes mais graves, eles ocorrem em rodovias, né? Como é que está o preparo de quem tira a sua CNH?
candidato, quando ele se inscreve lá no processo de habilitação, né, ele passa por todas as etapas ali do processo de habilitação, ele faz o exame psicológico, ele faz o exame médico, ele assiste o curso teórico depois, né, tanto na forma presencial ou na forma remota, e depois ele presta um exame teórico, né, e ele vai ser liberado. Ele sendo aprovado nesse exame teórico, ele vai estar indo para a via pública e realizando as 20 horas aulas que a lei determina. Durante essas 20 horas aulas, muitos já têm alguma noção sobre o trânsito, algum comportamento, alguma atitude, mas muitos ainda deixam para aprender dentro da autoescola. E aí entra o papel do instrutor, nós instrutores, né, prático. Lá a gente vai explicando, vai mostrando, né, o ensinamento do dia a dia, passando regras, né, noções de ultrapassagem, noções de posicionamento, sinalização, né, poder arrancar com esse veículo ali sem deixar ele desligar, né, e a gente vai trabalhando isso com o candidato lá. Muitos, quando conclui essas 20 horas aulas, ficam aptos, né, dentro dessa carga horária, mas muitos ainda eles têm que fazer um pouco mais de aulas de reforço, então nem sempre consegue concluir as aulas práticas, né, e já fazer o exame prático. Muitos acabam, né, pagando, fazendo, realizando novas aulas ali, excedendo esse limite, né, justamente por ter a consciência que não está bem preparado, tá? Mas a grande maioria, né, vai para o exame lá. Às vezes a gente sabe também que o fator emocional conta muito na hora de ser avaliado, na hora do exame lá. É o examinador que vai avaliar, um profissional que vem do Detran, ele que faz essa avaliação lá no curso prático, né? Mas é bom o nosso índice de aprovação, então fica ali muitas vezes, né, o fator emocional que é determinante na hora da aprovação ou da reprovação, né? Perfeito. Professora Brenda, do ponto de vista da engenharia de transportes, o que tem sido hoje a principal causa de acidentes, seja no ambiente urbano ou em rodovias? Acho que com a contribuição do capitão também, a gente tem o fator humano na grande maioria dos acidentes. Nós ainda não temos veículos autônomos. Então a gente sempre tem um humano tomando decisões, seja como pedestre, seja como condutor. Então a gente sempre vai encontrar esse fator nos acidentes. O que a gente tem observado é que, através de um tripé que funciona com engenharia, fiscalização e educação, é que a gente consegue avançar mais rápido para um trânsito mais seguro. Do ponto de vista de engenharia, nós trabalhamos muito com dados, com trazer informações para tomar decisão. Com o apoio da Brigada Militar, por exemplo, nós fizemos um levantamento de 4 anos de acidentes com vítimas em Cachoeira. A gente chegou a um número de mais de 900 vítimas em 4 anos. Isso dá praticamente uma vítima para cada dia útil do ano. E do contrário do que a gente imagina, que o acidente acontece em dias de chuva que escorrega no paralelepípedo, a grande maioria acontece no asfalto e tempo seco. A gente tem uma predominância nesses dados de quase 50% em colisões transversais, aquele tipo de acidente que acontece em esquina. E se a gente olha para a engenharia, que fatores contribuem para esse acidente, considerando tempo seco, asfalto e interseção? Excesso de velocidade, problemas de visibilidade, então muitas vezes a gente tem uma deficiência de conseguir chegar numa interseção e conseguir perceber os movimentos que acontecem ali, outros veículos, e acaba se arriscando a um acidente. Então, a gente consegue também com esses dados ver uma concentração de alguns pontos que tem mais acidentes, que são pontos críticos que a gente chama, que poderiam, através de um melhor projeto viário, influenciar também um melhor comportamento dos condutores. Então, a gente não deveria separar tanto, assim, quem que contribui, quem que tem até muitas vezes a gente busca a culpa, né, que não é uma questão de culpa, acho que hoje é uma questão de um sistema que tem que trabalhar junto, a gente chama muito de sistemas seguros, onde cada um tem uma parcela de contribuição, né? A equipe de fiscalização, tanto, né, com a brigada ou quanto agentes da prefeitura, de outros agentes de outros níveis de estado e federal, quem trabalha com capacitação, formando condutores. Quando a gente fala em educação desde a criança até o adulto, né, que precisa estar nessa educação continuada, nós na universidade trabalhando com educação de novos profissionais, né, que vão fazer, esperamos, projetos melhores e mais seguros. Então é um esforço tão grande hoje trabalhar para reduzir esse número de mortes de mais de 40 mil mortos por ano, e até um número que me chama tanta atenção quanto ao número de mortes, o número de invalidez permanente. Quando a gente olha os números do DPVAT, por exemplo, são mais de 250 mil pedidos por ano em invalidez permanente.
Então, são famílias. E é muito fácil também a gente transformar em número, né? São Número pessoas, é número. Famílias e são histórias, famílias. Né? Todos são filhos de alguém, todos tem pessoas que os amam e que estão ali, né? Agora com um problema também, além do que só o trânsito, né? Um problema familiar. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande e que a gente precisa convergir. Né, buscar esforços para convergir para um trânsito mais seguro, com condutores sim melhor, com projetos de vias melhores, com dados, contribuir com pontos de fiscalização que realmente surtam mais impacto também, né? Então, a gente quer ser fonte de informação. Acho que esse é um papel da engenharia, trabalhar com todos esses dados que são gerados de várias frentes e trabalhar com projetos melhores. Ok. Bom, eu vou convidar você que está em casa a responder uma enquete que a gente está abrindo aqui. Na verdade, não é uma enquete, né? É uma pergunta, é uma provocação que eu tenho certeza que em algum momento você, motorista, já se perguntou sobre isso. Vou convidar os nossos convidados para a gente dar uma olhadinha na tela agora. Embora a nossa imagem seja meramente ilustrativa aqui, ela não desenha exatamente o que a gente está questionando. Mas vamos nos ater aqui então ao enunciado, que diz o seguinte: você está numa pista simples, com velocidade máxima de 80 km por hora. Mas boa parte dos demais veículos estão acima da velocidade e ultrapassando. O que é mais prudente? Manter a velocidade da via, ou seja, se manter ali naqueles 80, que é o limite, não dá para andar mais do que isso conforme a regra, ou acelerar com os demais. A gente ainda tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, muitas rodovias com 80 km por hora. E aí você tem também, em muitos momentos, caminhão ultrapassando acima dessa velocidade, outros veículos, e aí surge o questionamento: poxa, mas será que não é mais negócio andar um pouquinho mais rápido? E aí, vocês especialistas no assunto, o que vocês podem me dizer? Vou começar com um instrutor aqui de CFC, Luciano. Olha, no momento que tem aquela placa de sinalização, no momento que foi colocada a placa de regulamentação de 80 km por hora nessa rodovia, alguém estudou, alguém traçou metas, planos ali e chegou à seguinte conclusão, que naquele trecho, naquele local, tem que obedecer o limite da velocidade. Só que muitas vezes o ser humano, ou por pressa, ou por querer chegar o quanto antes ali no seu destino, acaba, né, sabendo que muitas vezes não está sendo fiscalizado, não tem uma lombada eletrônica naquele trecho, acaba excedendo os limites de velocidade e acaba desrespeitando essa sinalização, né? E muitas vezes, né, é o problema nas rodovias de pista simples, a colisão frontal. É o maior número de acidentes, né, em rodovia de pista simples, é a colisão frontal. E são gravíssimas, são sérias, né? E ele acaba, né, desrespeitando esse limite de velocidade ali, por não ter fiscalização ou por estar desrespeitando, né, essa placa de regulamentação ali que limita, né, a velocidade máxima de 80 km por hora e acaba excedendo, né? A resposta é meio óbvia, mas e aí, Capitão Moari e Brenda, o que vocês me dizem? Eu acompanho, obviamente, o Luciano, né? Quando se faz um estudo, uma engenharia de tráfego naquela via, justamente é considerado a estrutura da pista, né? O trecho, o relevo, a geografia, a fluidez do trânsito, para que então, né, se coloque um limite, né? Então, manter a velocidade da via é assim, a forma mais prudente para o condutor, né? Porque ainda mais uma pista simples, né? Que o índice de acidentalidade é muito maior em razão, né, do que disse o Luciano, do excesso de velocidade, principalmente das ultrapassagens mal sucedidas, né, que acabam com as colisões frontais. Né? Uhum. Bom, acompanho os demais entrevistados, mas assim, acho que existe a função da velocidade, a gente fala em velocidades seguras. Acima de 80 km por hora, numa colisão, a chance de morte é de mais de 90%. Então, existe uma velocidade segura que, por mais que a gente tenha a sensação de que tem um bom pavimento, de que o veículo tem uma boa potência para desenvolver velocidades maiores, a gente não consegue mudar as leis da física. No caso de um acidente, será um acidente grave com velocidades maiores que isso. Então, por proteção à vida, o melhor é manter a velocidade. Ok. Bom, a gente poderia falar muitas questões aqui sobre causas de acidentes, inclusive, eu acho que vale a gente destacar, né, que trânsito não é só acidente, né, ao contrário, uma atividade humana tão importante, os nossos deslocamentos de uma cidade para outra, internamente também, em relação ao nosso trabalho, casa de parentes. Eu lembro quando eu era criança, no interior do Rio Grande do Sul, no município em que eu cresci, a gente ouvia muito rádio, assistia muita televisão, e aí tinha aqueles boletins de trânsito, né? E a gente sempre escutava, olha, acidente agora no quilômetro tal, interrupção do quilômetro tal até o outro.
E eu cresci com aquilo na cabeça. Então, a primeira vez que eu fui a Porto Alegre, eu lembro que eu fui tremendo do meu município até a Porto Alegre. Onde é que vai ser o acidente? Onde que vai ser? Porque achava que ia ter algum acidente. Mas, na verdade, o trânsito é bem mais do que isso, né? Então, são questões aí para a gente pensar. Bom, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre estrutura viária, que é uma questão bem importante. Vou começar com a Brenda aqui. A gente tem, hoje, no Brasil, inclusive um crescimento bastante grande. Antes o capitão falou, né? Crescimento de frota. Um número cada vez maior de veículos, de emplacamentos. Por exemplo, para trazer um dado aqui, em 2012, o Brasil tinha 76 milhões de veículos emplacados. Para tirar aqui o período de uma década, 2022, são dados do IBGE, a gente chegou a 115 milhões de veículos emplacados. Então, um crescimento aí significativo. E Cachoeira do Sul, será que cresceu também? Cresceu de 39 mil para quase 58 mil veículos. Isso no total, aqui está incluindo motocicletas, utilitários, carros, caminhões, enfim. E aí, Brenda, como é que a estrutura de transporte, as ruas, as estradas, tem se comportado, os investimentos para comportar essa frota que é crescente? A maioria das cidades brasileiras ela já tem esse formato há décadas. A gente só está enchendo mais ela, colocando mais veículos nas ruas. E hoje a gente está chegando num limite do quanto que a gente tem de espaço viário, né? E aí a gente precisa trabalhar com eficiência. A gente quer ser eficiente em tantas áreas, a indústria busca eficiência, o comércio busca ser eficiente, a gente vai precisar ser eficiente também no trânsito. Uma faixa de carros, de automóvel de circulação, ela tem uma capacidade para levar em torno de 1.300 pessoas por hora. Se essa mesma faixa for colocada para o mesmo espaço para uma ciclovia, são 4.500 pessoas por hora. Se a gente desse esse mesmo espaço de 3 metros de largura para pedestres, seriam 13 mil pessoas por hora. Então, é uma questão da gente também pensar em prioridades. Historicamente, até digo pela engenharia, a gente vem buscando dar mais fluidez, buscando dar mais velocidade, buscando dar mais espaço, tanto em vias urbanas quanto em vias rurais. Mas a gente está chegando no limite, especialmente nas vias urbanas, né? O que vamos pensar? Vamos desapropriar prédios para abrir mais espaço? É como uma pessoa que engorda e compra um cinto maior, né? Vai precisar de mais espaço. Então a gente precisa realmente pensar em eficiência. E não é uma questão de ir contra o automóvel ou contra a motocicleta, mas da gente conseguir investimentos que equilibrem outros modos que têm uma capacidade maior de transporte, que tem também uma questão de saúde, que acontece também. Em cidades do Porto de Cachoeira, se estima que metade dos deslocamentos diários são feitos a pé ou por bicicleta, majoritariamente a pé. E a gente não tem ciclovia, desculpa a interrupção. Sim, e se a gente for observar onde estão os investimentos públicos, a grande maioria deles está voltado para parte de veículos motorizados, para a via do carro. Não que não seja importante, claro que tem muitas vias do município que precisam de pavimentação, tem muitas vias que precisam de melhorias, isso é indiscutível. Mas o quanto a gente investe em outros modos, muito pouco. E aí isso vai direcionando uma prioridade na cabeça da população. Se é aqui que está o investimento, se é aqui que eu direciono o foco da atenção, é aqui que está a qualidade, todo mundo quer o que é melhor. Então, se aqui está o foco da qualidade, eu vou buscar ter mais carros, eu vou buscar circular melhor. Só que ali na frente, o risco é muito grande, a gente vai estar cada vez mais congestionado e sem opções. Então é preciso um equilíbrio. A maioria das cidades que estão melhorando a sua mobilidade buscaram esse equilíbrio. Conseguiram uma qualidade para que caminhar, andar de bicicleta ou usar transporte público não se torne a última opção. Hoje, para muita gente, é a última opção, né? Porque as calçadas são ruins, baixa iluminação, medo de assalto, questão de segurança no trânsito, inclusive de um atropelamento. Um ciclista, né? Tem ciclista em Cachoeira, mas a gente não vê, porque não tem onde estacionar uma bicicleta. Então são vários pontos que acabam tirando o foco de modos mais sustentáveis. Do ponto de vista de uso de carro, eles são importantes. A motocicleta tem o seu papel também, né? Mas como a gente diz com alguns outros, use com moderação, né? O que a gente não pode tentar investir e colocar toda a prioridade é
abrir vias, abrir espaço, porque vai chegar um limite de onde a gente consegue, né? E quanto maior, também agora voltando para o assunto da segurança, né? Quanto maior o número de veículos nas ruas, quanto mais quilômetros viajados por esses veículos, maior a exposição e maior o risco de um acidente, né? Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio com outros modos mais seguros. As cidades que têm os melhores índices de acidentes, normalmente elas têm boas calçadas, um sistema de bicicleta seguro para quem precisa usar, entre ciclofaixa ou ciclovia, né? Tem bom transporte público e uma boa gestão automóvel, contribuindo com tudo junto. Vou perguntar para o Capitão Mori também sobre o desafio da fiscalização, né? O papel da Brigada Militar nesse sentido, porque eventualmente há as blitzes, né, que a Brigada promove. Como é que tem sido hoje o desafio com essa frota, o número maior de motoristas e o número maior de veículos? Desde o ano passado, até por determinações do Comando Geral da instituição, nós temos ampliado a fiscalização tanto quanto a abordagens de pessoas, mas também quanto a veículos, né? Porque o crime, notadamente, ele também se utiliza dos veículos automotores, né? Então, por essa razão, nós também direcionamos nossos esforços para... Tanto que nós... o nosso percentual de abordagens em 2023 aumentou sensivelmente, né, no mesmo período de 2022. Né? Então e isso refletiu também, obviamente, na questão das autuações por infração de trânsito em todos os níveis. Obviamente, a professora Brenda foi muito feliz na colocação dela, né, quanto à questão da engenharia, e isso nós sentimos também no tocante quando nós também fazemos a nossa fiscalização, porque a fiscalização de trânsito, ela deve se pautar, a atenção dela, pelo um local adequado, né? Então eu não posso, um local e um horário adequado. Então não é conveniente, às vezes, eu estabelecer uma barreira de trânsito em determinado ponto de alta fluidez de trânsito em determinado horário, porque também não é o objetivo nosso trazer ou levar para aquele condutor que está saindo do trabalho indo para casa também uma situação que passa seja desagradável para ele, né, seja desconfortável. Não que isso não possa acontecer, né, mas que nós também tenhamos com o foco da segurança pública, né. Quando a gente fala em segurança pública, o poder de polícia investido aos agentes de segurança pública, eles sempre visam ao interesse público, né? Então, eu não posso partir da premissa que eu tenho que fazer alguma coisa em detrimento de determinada pessoa. Então, eu sempre viso, nós, enquanto órgão de segurança pública, temos que pensar no coletivo. Uhum. Então, quando a gente faz uma barreira de trânsito, e nós temos, a nossa comunidade pode notar isso, diariamente nós fazemos, né? Então, nós temos esse foco. Então, a engenharia, aliás, a estrutura, de toda essa estrutura das vias públicas também interfere. Quando a gente vai fazer essa escolha em locais que é permitido a nossa barreira colocar todo o aparato policial sem que isso possa ocasionar um acidente de trânsito, né? Seja uma via com visibilidade para quem esteja conduzindo seu veículo automotor, possa visualizar o policial com segurança, possa encostar o seu veículo com segurança, né? E o policial possa também fazer o serviço dele de fiscalização com total segurança, né? Dentro daquele cenário ali. Ok. E nós precisamos fazer uma pausa para o intervalo e a seguir a gente segue falando sobre trânsito, ainda sobre estrutura, por que tantas rodovias sem acostamento, com pouca ou com nenhuma sinalização, com imperfeições no asfalto. E o papel da educação para o trânsito. Vamos ouvir mais motoristas e pedestres. Nós voltamos já. Qual foi a última vez que você descansou de verdade? Se permitiu parar as tarefas do dia a dia? Fazer uma refeição sem pressa? Olhar nos olhos de quem você ama? Qual foi a última vez que você teve tempo? Cristo te convida a encontrar descanso nele, não só para o corpo, mas para a alma. Ele se oferece para aliviar o fardo e renovar nossas forças.
TV Novo Tempo, o canal da esperança. Inspiração, criatividade, habilidade para transformar matéria-prima em arte. Esses elementos à nossa disposição são um presente do maior artista de todos os tempos, que nos fez a sua imagem e nos convida a viver em semelhança. Você está assistindo NT Sul. Invadiu o pátio dessa casa. Te ofereça condições de trafegabilidade e segurança. Parar o veículo para um pedestre atravessar não é algo considerado. NT Sul já de volta aqui na TV Novo Tempo, hoje falando sobre trânsito. No primeiro bloco, nós tratamos de algumas causas de acidentes e também sobre a estrutura de tráfego. E nós temos aqui no estúdio o capitão Ricardo Antônio Garski Mori, comandante interino do 35º Batalhão de Polícia Militar aqui do município de Cachoeira do Sul. Está com a gente aqui também a Brenda Medeiros, doutora em Engenharia de Produção, com ênfase em Sistemas de Transportes pela URGS, professora do curso de Engenharia de Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. E também o Luciano Ramos Garcia, instrutor de trânsito, teórico e prático aqui em Cachoeira do Sul. Vocês são bons de física ou de matemática? Mais ou menos. À medida do possível. Estou com vocês então. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa tela, numa questão aqui que diz respeito à velocidade. Vocês já falaram um pouquinho sobre isso no bloco anterior. E a pergunta é a seguinte, e quem me ajudou na resposta aqui foi o glorioso ChatGPT. Quantos metros percorre um carro em 1 segundo numa velocidade de 100 km por hora? E a resposta correta aqui, inclusive, ela está arredondada, tá? 1 segundo, um carro a 100 km por hora, percorre 10 metros, 20 metros, 27 metros. Alguma ideia, algum chute? Não vale ponto aqui, tá? Se errar não tem problema. Eu diria 27 metros. 27,76, se não estou equivocado, mas é isso mesmo, arredondando 27 metros. A gente estava falando antes, né, sobre velocidade, e eu estou abrindo aqui com esse questionamento, justamente porque às vezes a gente não faz ideia da distância que a gente percorre, assim, numa fração de segundos, né? Então a gente tem ali, às vezes, as pessoas mexendo no celular, a desatenção, a questão do sono também. A gente tem muitas campanhas tratando da questão da bebida alcoólica, mas por vezes o sono também pode ser prejudicial. Então você imagina, uma pessoa em 1 segundo, com um carro a 100 km por hora, ele percorre basicamente 27 metros, né? Então uma desatenção realmente ela pode ser fatal, né? Bom, para a gente retomar aqui o nosso bate-papo, vou começar aqui com o Luciano, que falou menos ali no final do nosso primeiro bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura das rodovias e falar aqui um pouquinho que a gente tem rodovias com a estrutura bem ruim, né? Tem estrutura que, ali, rodovias que por vezes não tem o acostamento, ou tem uma diferença muito grande da pista ali de rodagem em direção ao acostamento, pouca sinalização, matagal que às vezes toma conta. E aí, professor, como é que essas coisas contribuem para os acidentes, especialmente nas rodovias? Isso por parte, né, do sistema viário, né, essa questão, toda essa logística que envolve, né, essas rodovias de pista simples, rodovias de pista dupla, né, muitas vezes a gente sofre, né, com o excesso de veículos nas rodovias de pista simples, isso colabora bastante, né, com as colisões frontais. E nós, na questão de Centro de Formação de Condutores, né, a gente há a possibilidade também, durante as aulas, fazer aula em rodovia com o aluno. A gente pode ministrar a partir da 12ª aula. Se o aluno tem interesse em realizar aula em rodovia, a gente pode realizar, passar esses ensinamentos, quando é que a linha permite, quando é que não pode, né, fazer ultrapassagem, quando é que tem a placa ali, né, determinando se tu pode ou não pode ultrapassar também, tanto a sinalização vertical ou as marcas longitudinais, né? A gente vai explicando, vai mostrando ali essa noção de velocidade também, né? Não somente sinalizar e querer ultrapassar, ver se tem realmente um espaço suficiente ali que tu possa, né, voltar depois com segurança. E eu costumo dizer bastante também durante as aulas que tem que pensar 1, 2, 3, até 10 vezes, se for o caso, né, se realmente é preciso, né,
realizar essa ultrapassagem. Muitas vezes vale a pena tu esperar um pouco mais, seguir atrás daquele caminhão, atrás daquela carreta, mais adiante pode ter uma terceira faixa, esse veículo ele vai puxar para o lado ali, vai se posicionar mais à direita, ou esse veículo vai entrar num posto de combustível, num estabelecimento, e muitas vezes, né, tu vai poder fazer a viagem com segurança, não vai colocar em risco a tua própria vida, a vida da família que está ali contigo dentro do veículo, né? E a gente procura, né, passar esses ensinamentos lá para os alunos também no Centro de Formação de Condutores, né? Ok. Brenda, eu vou citar aqui alguns dados da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, que indicam o seguinte, são dados recentes, 60% da extensão das rodovias do Brasil tem algum tipo de defeito. Por exemplo, imperfeições no asfalto, né, que vai incluir buracos, falta de sinalização e problemas de geometria. Como que essas coisas contribuem para um trânsito, para um tráfego inseguro? A gente acaba tendo, né, cada um desses pontos tem fatores diferentes que contribuem com o acidente, mas falando principalmente da geometria, a gente acaba não dando a informação para o condutor do que seria um movimento seguro, um movimento de ultrapassagem seguro, são pontos que acabam tornando a decisão do que fazer mais difícil, né? Entre os principais acidentes a gente tem as colisões frontais, que então muitas vezes acontecem em pontos em que não tem uma clara visibilidade do que vai acontecer à frente, né, e acaba gerando ou por má sinalização ou por imprudência essa colisão. E a gente também tem graves problemas de obstáculos fora da pista, né? O segundo tipo de acidente que mais acontece são colisões com objetos fixos. Então, não é só a faixa que é importante, mas também o entorno da rodovia é muito importante. Porque a gente tem acidentes que acabam sendo agravados por causa de um objeto fixo, né? O que seria só uma saída de pista, vira um acidente com vítima, um acidente fatal. Então, essa questão da geometria ela é muito importante, da sinalização. Sinalização não é só um protocolo, ela é uma informação que deveria gerar confiança no condutor do que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Me permite aqui um parêntese, Brenda, quando a gente fala de geometria, em termos leigos, o que significa geometria? Desenhos de curvas, larguras de pista, perfil viário, tanto curvas horizontais quanto curvas verticais, que nós estamos num terreno, numa subida ou numa descida, rampas, isso tudo é o perfil geométrico da via, né? Que ele é complementado com uma sinalização, né? E existe o termo, né, que a gente às vezes fala, né, acredite na sinalização, e a gente deveria poder acreditar e confiar que aquele movimento é o seguro. Então, quando tem uma sinalização de não ultrapassagem, de proibir a ultrapassagem, respeitar isso, porque se ela é bem feita, essa sinalização, é porque ali realmente não tem uma boa visibilidade. Se tem uma sinalização de velocidade, também é uma velocidade segura naquelas condições viárias. Então, são problemas que precisam ser remediados. A gente sabe que existe a pavimentação também, né? Foi um outro ponto que você citou ali, problemas de pavimentação. A gente tem em torno de 12% das vias do Brasil pavimentadas. Só 12 são pavimentadas. E se a gente contar as que estão em bom estado, é em torno de 4%. Então a gente tem um passivo aí para correr atrás muito grande para poder ter vias de real qualidade. Mas quando a gente junta esse contexto, a gente tem um perfil que acaba sendo inseguro, né? Vias com má pavimentação, com má sinalização e com má geometria que acabam não apoiando o condutor numa tomada de decisão, como a gente falou lá desde o início, o fator humano. O fator humano está em todos os acidentes, mas se a gente não ajudar o ser humano a tomar decisões bem feitas, a gente também está contribuindo para um acidente. Bom, e nós vamos ver agora mais uma reportagem preparada pela Lena Caetano, ouvindo pedestres, ouvindo motoristas e também motociclistas, sobre essa relação diária, sobre a convivência pelas ruas. Vamos conferir. Observar o trânsito em Cachoeira do Sul com um olhar mais atento revela que, a todo momento, infrações são cometidas. São pequenos delitos que ferem o Código de Trânsito brasileiro e que interferem na vida de outras pessoas, sejam condutores ou pedestres. Alguns exemplos: estacionar em faixa amarela, estacionar em vaga de idoso sem o cartão no para-brisa, estacionar sobre a faixa de pedestres, estacionar em vaga para deficiente. A cada momento surgem novas situações que são de fácil relato para quem é afetado ou convive com elas no dia a dia do trânsito. De um caminhão que estacionou exatamente na parada do ônibus. E o ônibus já vinha quase estacionando, né?
Aí eu avisei ele que ali era área proibida e ele disse uma palavra bem agradável, né? É horrível, as pessoas desatentas no celular, dirigindo o celular, os motoqueiros andam rápido demais e é bem ruim. Tem gente que se atira na faixa também, tem que... certo é parar e esperar, né? Os carros parar. É complicado, mas é uma via de mão dupla. Tem que ter reciprocidade no trânsito, educação para todo mundo. Enquanto um desrespeita e outro respeita, não adianta. Muita gente sem paciência. O cara, hoje em dia, para andar no trânsito tem que estar preparado, senão tu acaba brigando fácil aí. A gente tem que se cuidar e cuidar os outros também, né? Que ninguém cuida da gente. É bem complicado. Ninguém respeita, ninguém dá sinal. Complicado. Complicado mesmo. É difícil. A gente tem que estar sempre se cuidando, né? Além de tu dirigir, tu tem que cuidar os outros também. É isso aí. Então, alguns relatam aqui um problema bastante comum. Um dos motoristas falando de maneira genérica, Cachoeira do Sul, ninguém dá seta. Claro que não é ninguém, né? Mas alguns motoristas terminam não sinalizando para onde que vão virar e isso pode, inclusive, causar acidentes. Talvez um problema seja de que a gente sempre acha que a gente dirige bem, né? O problema é o outro motorista que é o culpado. Mas todos nós somos parte desse ecossistema e precisamos, então, tomar consciência de que a gente precisa cuidar de nós mesmos e daqueles que estão também andando por esse espaço que é comum. Capitão Mori, como é que estão as iniciativas por parte da Brigada Militar em relação à educação para o trânsito? Novamente a gente passa, né, pelo elemento humano, né, quando a gente presencia essa reportagem. E nós, da Brigada Militar, temos um interesse bastante especial quanto à educação no trânsito. E nós, em se falando da instituição, nós temos junto ao Comando Rodoviário da Brigada Militar, nós temos a Escolinha de Trânsito, que é uma iniciativa, já um projeto já de longa data, que direciona, né, as crianças justamente para as regras mais básicas, né, de convivência no trânsito, inclusive com sinalização. Também nós temos no PROERD da Brigada Militar, nós já temos também ali a iniciação ali de comportamentos de cidadãos, o exercício da cidadania, que também passa pelo trânsito, né, também com regras muito básicas que a gente passa para as crianças ali do 5º ano, e também nós temos um resultado bastante positivo nisso. Agora, nada adianta nós ensinarmos as crianças de um comportamento seguro se o pai, por exemplo, espera o seu filho, a sua filha na porta da escola, que recebeu aquela educação, que recebeu aquele ensinamento ali, muitas vezes de um instrutor do PROERD, um instrutor da Brigada Militar, e o pai ou a mãe espera em fila dupla na frente da escola, tá? Como seguidamente a gente presencia nas nossas escolas aí. Tá? Então, novamente a gente passa então pelo comportamento humano, que é determinante nesse processo. Tá? Ok. Bom, nós vamos ver agora um episódio aqui na nossa tela e eu vou direcionar essa questão que a gente vai trazer aqui para o Luciano. Então me acompanhe nesse questionamento aqui, que vai servir como base até para a gente falar um pouquinho mais sobre pedestre. Tá simples aqui para acertar essa questão. Qual das seguintes opções é uma medida correta de direção defensiva ao se deparar com um pedestre distraído, atravessando a rua? Nesse caso aqui, a pedestre está passando na faixa de pedestre, então tá certinha, né? Não teria desculpa para o motorista. Mas aí, a pessoa está passando de repente fora da faixa, né, com um fone no ouvido, distraída. O motorista deve ignorar o pedestre distraído e continuar em velocidade constante? Acelerar para passar antes que o pedestre chegue à metade da via? Buzinada, aquela buzinadinha, falou, acorda aí meu filho, né? Para que o pedestre dê uma acelerada ali e continuar em velocidade normal? Ou reduzir a velocidade, estar preparado para parar, dando prioridade ao pedestre. E aí, professor Luciano? Com certeza, né? A última alternativa é reduzir a velocidade, estar preparado ali para
parar o seu veículo, reduzir a velocidade, né, e dar sempre preferência ao pedestre. No trânsito, a gente costuma dizer que o maior cuida do menor, né, o motorizado cuida do não motorizado, e todos juntos somos responsáveis pela segurança do pedestre. Então, assim, o pedestre, por mais que ele esteja atravessando ali a faixa de segurança de forma desatenta, ou está com fone de ouvido, ou está com o aparelho celular, né, conversando com alguém e não percebeu que o veículo vem vindo, nós, condutores e futuros condutores também lá no centro de formação, a gente procura orientar, né, transmitir isso para o condutor, que ele tem que reduzir a velocidade, ele tem que dar preferência ao pedestre, ao ciclista, o veículo de tração animal. A gente procura ter uma atitude prudente ali no trânsito. Lá no curso teórico a gente passa os 5 elementos da direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão e habilidade e ação, né? Então, tu tem que passar esses 5 elementos ali. O condutor defensivo, ele costuma utilizar isso constantemente no trânsito, no dia a dia. Ele tem que conhecer as leis, tem que conhecer as normas, né? Ele tem que estar atento no trânsito, né? E muitas vezes ele tem que ter uma bolinha de cristal ali e praticar o elemento da direção defensiva, que é a previsão, né? E depois a habilidade em também conduzir o seu veículo, a sua moto, e por último, né, do 5º elemento, a ação. A ação de decidir, tomar uma decisão, se tem que parar, se tem que reduzir a velocidade, né? E sempre respeitar a preferência do pedestre. Ok. Brenda, quero falar contigo um pouquinho mais aqui sobre essa questão da educação e também a educação que já vem, de repente, lá das escolas. O Capitão Mori falou sobre iniciativas, por exemplo, da Brigada Militar, que tem aí uma espécie de ajuda para as escolas, né, trazendo conscientização para os estudantes. E tem também quem defenda até mesmo que de repente deveria ser algo curricular, que as escolas abordassem isso. Mas os desafios das escolas já são tantos, né, para o currículo e tudo mais. Como que você vê essa questão da formação ou de uma conscientização que já vem lá da base? Acho que a gente poderia usar, assim como a gente usa outros temas como a reciclagem, como sustentabilidade, sobre natureza, sobre comidas, né, saudáveis. São tantos temas que a escola introduz através da criança e que a criança leva para discussão em casa. O trânsito, ele tem uma capacidade dele ser transversal em tantas áreas. A gente pode trabalhar com crianças muito pequenas falando sobre cidade, falando sobre o que é uma via, o que é uma quadra, quais são os principais elementos. A gente com crianças já maiores, quando a gente vai ensinar matemática, física, por que não usar o trânsito para ensinar física? Né? Por que não ensinar esses elementos? O trânsito, ele pode entrar em tantas opções. Se a gente for olhar, né, mais adiante, por que não bicicleta estar como parte da educação física? Muitas vezes os pais hoje não têm o tempo, porque estão trabalhando, porque não têm já mais a liberdade de deixar os filhos, às vezes não se sentem seguros para deixar os filhos brincando com a bicicleta na rua, como era algumas décadas atrás. Por que não, às vezes, poder levar a bicicleta para uma aula de educação física? Então, são tantas formas que a educação de estar no trânsito, de fazer parte do trânsito, das consequências do trânsito. Crianças aprendem sobre estatísticas. Por que o tema não poderia ser o trânsito? Para eles começarem a ver, olha, esses números são altos. Eu sou parte disso. Como sociedade, eu sou uma parte que pode trabalhar para um futuro melhor, né? E aí, com isso, eles vão ampliando o seu horizonte. Não é só ensinar para uma criança atravesse na faixa. Também é ensinar ela a olhar, por que essa calçada é assim? Não é? Questionar, por que essa calçada é assim? Por que não tem sinalização? Por que esses veículos andam tão rápido? Tem um projeto muito bacana que a gente está em desenvolvimento aqui na universidade, que já foi aplicado também em outros lugares, mas convidar alguns adultos para ver o mundo como crianças. É um equipamento muito simples, através de espelhos, que a gente faz um adulto ver o mundo como as crianças enxergam. O olhar de uma criança, quando ela vê uma caminhoneta, quando ela vê um carro, ela está vendo as rodas. E a gente acaba planejando toda a nossa educação, toda a nossa engenharia para o olhar de um adulto. Então, envolver a criança desde cedo em ser questionador, e não aceitar que a minha cidade é ruim, que a minha cidade tem uma infraestrutura que não me atende e por isso eu tenho que querer um carro, por isso eu tenho que querer uma moto. É ensinar a criança e o adolescente e o adulto que vem pela frente a questionar. Não, mas precisa ser assim? Não poderia ser diferente?
Isso acontece às vezes quando as pessoas viajam e veem um lugar bacana e dizem, mas por que não é assim aqui também? Né? Mas então introduzir desde o início em várias formas, não mudar o que as crianças precisam aprender. Elas têm português, matemática, né? Física, química, tudo isso que já está no currículo, mas usar o trânsito como um tema transversal. Que desde o início elas sejam questionadoras, né, e não aceitar que mortes no trânsito acontecem. Aliás, esse princípio seria interessante para todas as áreas da vida, né? E o trânsito pode ser um canal bem importante. Agora, Luciano, tem gente que reclama, inclusive, que a autoescola é muito difícil, tal. Tem gente que reprova também, demora muito tempo. Ou seja, quem sai da autoescola, ele sai com princípio, né? Ele sabe o que é certo, sabe onde tem que sinalizar, onde pode virar, onde não pode, tem essa noção básica, né, do trânsito. Por que ao longo do tempo a gente vai construindo, vai cultivando hábitos que não são saudáveis no trânsito? De repente esquecendo de dar seta, onde era para dar seta, né? A velocidade que é acima do que deveria ser o usual. Onde é que nascem esses hábitos aí? Não tem como um jeito de fazer uma reciclagem para as pessoas, sem que seja quando elas são obrigadas? Sim. Muitas vezes acontece o sistema que já vem porque o outro faz aquilo ali, a gente acaba fazendo também. Muitas vezes porque o condutor não parou na placa de pare, o outro acaba vendo aquilo ali e acaba também, né, desrespeitando essa norma ali e não parando na placa de pare. Então, assim, o aluno, quando ele é formado, quando ele passa por essas aulas práticas, ele sai sabendo, ele sai ali tendo a noção básica, né, atitudes que ele deve ter depois no trânsito, mas também depois ele segue, a grande maioria segue. Assim, o nosso Código de Trânsito Brasileiro ele é de 97, ele entrou em vigor em 98, e ainda nós temos muitos condutores que não passaram por esse processo de habilitação. Tem muitos condutores ainda do tempo antigo, muitos condutores ainda que não frequentaram um curso teórico, não sabem ali, eles têm que estar se atualizando. Só que muitos acabam não se atualizando, acabam, né, fazendo ali de forma simples, que eles acham, que eles deduzam que seja aquilo ali correto, mas não é correto, né? E acabam até mesmo não tendo conhecimento, não tendo o aprofundamento ali, saber o que é certo, o que não é certo, né? Para poder se passar aí nas nossas ruas, nas nossas avenidas, né? E fazer da melhor forma possível. Então, vai muito, mais uma vez, o comportamento humano, né? O comportamento humano ele é fundamental. Então, a maneira que a gente é no dia a dia, isso reflete muito no trânsito. Tá? A maneira que o pai, a mãe, o avô, a avó, ela é em casa, a maneira que ela... Isso também reflete quando ela está dirigindo ou ela está pilotando uma moto. Então, muitas vezes já sai de casa atrasado, já sai com pressa, distraído, ocorreu alguma discussão e ele acaba compensando isso no trânsito. Acaba, né, excedendo os limites de velocidade, acaba não sinalizando, acaba, né, provocando um acidente e muitas vezes ele não chega no destino ali. Ok. Capitão Mora, acho que nós falamos pouco aqui sobre motocicletas, né? Nas cidades hoje, esse é um veículo que tem sido muito utilizado pela rapidez, tem a questão também das entregas, então é um veículo que é muito utilizado para isso e é um veículo que tem uma incidência considerável de acidentes. Aqui em Cachoeira do Sul também, há algum tempo, inclusive os motociclistas, aqueles ligados ao setor de entregas, fizeram alguma manifestação justamente tentando buscar conscientização por parte dos motoristas como um todo, em função dessa questão dos acidentes envolvendo motociclistas. Como é que você vê essa questão do número de acidentes em Cachoeira do Sul com esse veículo em específico? E o que poderia ser feito, de repente, para reduzir esses acidentes, especialmente com os motociclistas? Realmente a motocicleta hoje é um tipo de veículo que ele conta com uma participação muito maior, né, dentre os demais tipos. E justamente a motocicleta hoje é o veículo que se encontra, que tem o maior número de autuações por infrações de trânsito por parte do 35 BPM, justamente por essa questão de exigir uma fiscalização maior, notadamente porque é um veículo que tem um potencial risco de lesão muito maior do que os demais, por conta da sua estrutura de segurança que, em comparação com os demais, ele não tem cinto de segurança, ele não tem airbag, né, a motocicleta, então o capacete, né, e o capacete adequado, quando há o capacete adequado, e é isso. Então, obviamente que a Brigada também direciona os seus esforços
uma fiscalização mais incisiva sobre as motocicletas, justamente para que o condutor ou toda a comunidade tenha essa percepção e também que os próprios motociclistas tenham desenvolvam em si essa percepção de que estão sendo alvos de uma maior fiscalização, porque, obviamente, é uma preocupação de todo o sistema, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a motocicleta, né, por conta dessa incidência maior de acidentalidade. E tu colocaste muito bem, né? A facilidade que hoje a motocicleta ela desenvolve, e por isso ela é muito procurada pelos condutores. Então, notadamente, então, isso faz com que nós desenvolvamos uma atenção maior, né, no sentido de ter uma maior fiscalização sobre elas, para que nós também possamos diminuir esse índice de acidentalidade que a motocicleta também sempre é participante. Ok. Bom, eu quero finalizar aqui o nosso bate-papo com um questionamento aqui para a Brenda, que é sobre o seguinte. Quando nós estávamos no intervalo, a gente estava falando aqui sobre os pedidos que existem aqui em Cachoeira do Sul, inclusive por quebra-molas, né, por barreiras. Então, tem ruas aqui em Cachoeira do Sul que estão recebendo pavimentação. Por outro lado, tem muitos moradores desconfortáveis com a velocidade dos veículos. Eu pergunto, Brenda, é uma solução a instalação, por exemplo, desses instrumentos, o quebra-molas, para redução de velocidade? É um caminho para redução de acidentes ou tem algo mais que poderia ser feito no nosso trânsito? Temos mais, sim. A lombada, ela é uma ação entre várias do que a gente chama de medidas moderadoras de tráfego, usadas principalmente em vias em que a gente quer manter velocidades de 30 km por hora ou menos. Então, existe uma série de medidas já regulamentadas nos manuais brasileiros, nas diretrizes de técnicas, de como a gente poderia criar vias com trânsito mais lento, não só com a lombada, mas isso já vem desde a construção do projeto, da concepção do projeto. O que muitas vezes a gente vê é que vem um projeto de pavimentação, na semana seguinte se pede uma lombada porque o excesso de velocidade veio junto com a pavimentação. Então, na hora desses novos projetos, é a chance, porque no papel é muito mais fácil da gente mexer do que ter que mexer na via depois, fazer um novo contrato, um novo recurso, esperar ter um acidente para reagir a esse acidente. A gente tem muitas técnicas para trabalhar de forma preventiva. Então, introduzindo essas medidas moderadoras, e a gente fala de alguns avanços de calçada, faixas elevadas, são exemplos que podem ser usados principalmente em vias locais, vias de bairro, em que a gente quer que as pessoas tenham uma condição de circulação, que as crianças possam voltar em algum momento, quem sabe, a brincar na rua, que a gente tinha alguns anos atrás, e hoje praticamente um pai não sente essa confiança em deixar o seu filho ali. Mas existem muitas medidas além da lombada. O importante é que ela seja pensada junto do projeto viário, né? Com tantos novos projetos entrando em pauta e novas pavimentações que acontecem pela cidade, como a gente fala, necessárias, porque a gente ainda tem vias e estrada de chão, né? Pessoas que sofrem com a poeira, com lodo, quando chove e tudo mais. Então, que essa pavimentação, ela traga também elementos de segurança, né? Para já nascer com um projeto mais seguro. Ok. Bom, os nossos desafios no trânsito no Brasil como um todo certamente são diversos, são variados e a gente precisa conviver com eles, né, e buscar soluções, né, como a Brenda estava citando antes, nessa questão que poderia vir desde a escola, que a gente pudesse ter crianças mais questionadoras, entendendo os porquês, que a gente também, como motoristas, como adultos, possamos ter esse mesmo pensamento, esse mesmo olhar. Não vamos resolver hoje os problemas do trânsito no Brasil e na cidade de Cachoeira do Sul em específico em um programa de televisão, mas esperamos aqui proporcionar um pouco de consciência, um pouco de reflexão, justamente para que a gente tenha um trânsito mais seguro. E eu quero agradecer aqui os nossos convidados. Luciano, muito obrigado pela presença com a gente, obrigado pela contribuição. Muito bem, gostaria de agradecer o convite, né, pela TV Cachoeira e deixar à disposição, portas abertas, o CFC Guidari é parceiro da comunidade, tanto pela UFSM, pelo comando da Brigada Militar também. A autoescola ali está sempre de portas abertas, né, para a comunidade, que a gente possa, né, trabalhar a educação no trânsito aí para nossas crianças, para os nossos jovens, né, enfim, para toda a comunidade, né. Muito bem. Muito obrigado, Capitão Mori, também por ter estado com a gente, trazendo aí toda a expertise da Brigada Militar. Agradecer o convite, Daniel, muito obrigado pelo espaço concedido. É sempre importante nós
trazermos para a nossa comunidade, para os nossos munícipes aqui de Cachoeira do Sul e região, a importância desse rico debate, que nós possamos levar para a nossa comunidade, né, e que a gente possa também transmitir esse senso de responsabilidade que o trânsito exige de todos nós. Muito bem. Brenda, muito obrigado também por ter estado com a gente aqui. Sucesso na universidade, a UFSM tem feito também muita diferença no trânsito de Cachoeira, a gente tem noticiado, né, sobre estudos que o curso tem oferecido e embasado para algumas ações da Prefeitura, e obrigado por ter trazido também sua contribuição aqui ao programa. É um prazer contribuir com a comunidade cachoeirense. Acho que o Laboratório de Mobilidade e Logística, a nossa atividade, ela vem através de dados, através de técnica e ciência, trazer informação para diferentes grupos tomarem decisão por uma cachoeira melhor. Então, estando aqui, é um prazer com a gente poder contribuir com a cidade. Perfeito. Obrigado pela presença com a gente. Que a gente contribua para um trânsito mais tranquilo. Lembrando de que a vida é um bem valioso demais para ser colocado em risco por poucos segundos de vantagem. Na estrada, como na vida, aprecie a paisagem. Fique com a Novo Tempo, tudo de bom para você. Tchau!